Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Louvado seja para sempre o nome excelso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que me dá a oportunidade de voltar na sua casa, no seu estabelecimento, e de falar com você de coração para coração, desejando que o seu entendimento seja ajustado com as Escrituras. Não é que a Bíblia se ajuste à sua maneira de viver, mas que a sua maneira de viver se ajuste à Bíblia Sagrada. A Bíblia é a expressão do eterno pensamento de Deus. E a minha vida e a sua vida, amigo telespectador, não é nada senão produto de, como disse Pedro, é como uma erva que de manhã está viçosa e à tarde passou. O eterno não. O eterno permanecerá para sempre. Os homens que deixaram o nome na história mundial passaram, mas Deus permanece sendo Deus, dirigindo, controlando todas as leis do universo e cumprindo o plano da redenção, que é o plano de devolver ao homem o bem-estar. Deus não é um político que promete e não cumpre. Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Ele prometeu que através da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, desfaria tudo que o diabo uma vez fez. O que ele fez? Ele trouxe dúvida, trouxe o pecado e trouxe os frutos, os atributos do pecado que nós estamos vendo abundar na vida das pessoas, que é a mentira, o ódio, a vingança, a prostituição, o crime, a maldade, a desigualdade social e assim sucessivamente. Deus prometeu que tudo isto seria reduzido a zero. Na verdade, a misericórdia e a bondade e a paciência de Deus é algo que não se pode medir. Você não pode nem mesmo tentar imaginar como Deus é bom e a paciência que Ele tem tido com todos, esperando que o homem venha ao arrependimento. Porque se há uma coisa que pesou o coração de Deus e pesa, é saber que um dia terá que trazer juízo a todos quantos rejeitaram a oportunidade que lhes fora dada. Amigo, estamos diante de uma hora muito séria, muito terrível, porque, na verdade, estamos nos afunilando para o momento em que as Escrituras se cumprirão. Houve um dia que foi profetizado que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Houve um dia, quase 4.000 anos se passaram, quando Jesus, o Cristo, nasceu da Virgem lá em Belém. Nasceu vindo de uma moça virgem, lá em Belém. E depois cresceu e, cumprindo as Escrituras, deu a vida por mim e por você e ressuscitou e está vivo e ainda hoje faz intercessão pelos pecadores. Não é Maria, é Jesus, o mediador, aquele que estabeleceu o pacto entre um Deus santo e o homem pecador. Quero dizer a você que os sinais que a Bíblia deixou estabelecidos são os mesmos. Nós, na programação passada, vimos que, na verdade,
Elias veio antes da primeira vinda do Senhor, mas não era o Elias que viria antes da segunda vinda do Senhor. Esta é a afirmação de João. E nós vimos também que ele trouxe uma mensagem revolucionária quando a religião tinha se organizado e a palavra de Deus não valia mais nada para as pessoas, como não vale nos nossos dias. É apenas um ato de hipocrisia carregar a Bíblia, ler os seus ensinamentos e viver um outro padrão de vida. Quero lembrar a você que a adoração que hoje, lá no Velho Testamento, Jesus disse: este povo me adoram em vão por causa das doutrinas, dos ensinamentos, do preceito, da manipulação, da mão do homem atrás da religião organizada. Nós estamos vendo o mesmo quadro hoje. Se você reclamar sinais e maravilhas, você vai saber perfeitamente que está profetizado que isto era necessário acontecer para que muitos fossem enganados. Leia São Mateus capítulo 7, do verso 15 a seguir, e fique com a Bíblia. Não saia da Bíblia, não desloque as Escrituras e não interprete as Escrituras. Permaneça com ela do jeito que está escrito e viva seu padrão. Olha só. Então, a primeira vinda de Cristo foi marcada com a presença de um profeta. A segunda vinda de Cristo viria quando a condição do mundo gentio, que somos nós, estivesse na mesma condição do mundo judeu que rejeitou a palavra Cristo em carne. Seria também a mesma coisa. Quando a igreja não acreditasse na Bíblia, rejeitasse a palavra, então você sabe que nós estaríamos nesta hora, a hora do cumprimento de São Lucas capítulo 17, verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Nós estamos aqui para ver o cumprimento desta profecia, que é o cumprimento da profecia de Malaquias capítulo 4, antes do grande e terrível dia do Senhor. A primeira vinda não era grande e terrível dia, era o dia grande da oportunidade. Mas agora é o dia da vingança. Malaquias 4 diz que ele abrasará o mundo com fogo e não ficará nem raiz nem ramo. Antes que Cristo voltasse pela segunda vez. Volto a dizer, Cristo vem 3 vezes. A primeira vez para redimir a igreja, pagar a dívida da humanidade. A segunda vez para reclamar os que ele comprou com seu sangue, para tirá-los da terra antes que as pragas e o juízo atinja a terra, porque ele prometeu, segundo as Escrituras, como foste fiel, ou fiéis em guardar as palavras da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos os que habitam na terra. Há uma hora predita para o julgamento. Pois bem, então antes que este dia aconteça, a igreja seria apóstata, como lemos na segunda carta aos Tessalonicenses. E também que nós teríamos dias semelhantes aos dias de Sodoma. Deixa eu falar um pouquinho sobre os dias de Sodoma aqui com o senhor. Lembra, com os senhores que estão em casa. Você se lembra como era Sodoma? Vamos aqui. Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Ele peregrinou junto com seu sobrinho Ló. Ló se separou e foi para as campinas verdejantes do Jordão e Abraão ficou lá fora no deserto. Ló veio para Sodoma. Como era Sodoma, pastor? Uma cidade pervertida, exatamente como esta que você vive e como esta que eu vivo. Uma cidade onde o nudismo imperava, onde a injustiça imperava. Uma cidade onde havia uma desvalorização da mulher. Estava tão barata que quando os anjos chegaram a Sodoma,
Os moradores de Sodoma quiseram possuir os homens, queriam homens, eles não queriam mulheres, como nós estamos vendo hoje nesta troca de papel em que a sociedade está metida de um homem com outro e uma mulher com outra. Estes são dias de Sodoma. Pare um pouquinho. Mas lá fora, no deserto, estava Abraão. E Abraão era um seguidor de Elohim, ou seja, na minha linguagem de hoje, ele cria na Bíblia, ele cria na palavra do Senhor. E Deus houvera prometido a ele dar um filho. Veja só, o filho prometido. Aqui estamos nós diante do quadro. Nós também temos uma promessa do filho prometido. Jesus prometeu voltar. Mas antes do dia de Sodoma, então você teria que ter este quadro. Novamente, o filho da promessa, antes que ele viesse, teríamos que ter o dia de Sodoma. E o dia de Sodoma é o dia que comiam, bebiam, plantavam. Não era mais a plantação para se manter, era o agronegócio, era inseticida, era plantação em quantidade para alimentar a população dos dias de Noé, que era crescente. E também a perversão do sexo na sua totalidade, porque você não pode pensar que uma mulher que veste mostrando as pernas vestiu para outra coisa, senão para convidar homens, para olhar seu corpo e para pisar em cima da Bíblia, porque a Bíblia diz que um homem que olha para uma mulher com intenções impuras é adúltero. E ela é adúltera porque mostrou o corpo. Talvez seu pastor ou o padre não disse isso para você, mas é a verdade das Escrituras. Então você para aqui para analisar os dias de Sodoma. Os dias de Sodoma era assim, Abraão estava lá fora esperando o filho da promessa, Elohim veio a ele. E agora, prestem atenção na Bíblia. Elohim despacha, envia 2 anjos para Sodoma e fica com Abraão. Abraão tem uma fé bem diferente da fé de Ló. Abraão viu Elohim e os 2 anjos e reconheceu que um era o Senhor e 2 eram anjos e chamou meu Senhor. Ele nunca confundiu numa fé trinitariana. Se fosse hoje diante de um assembleiano ou de um denominacional, diria, eu vi os 3. Não. Um era o Senhor, 2 eram anjos. Veja, o Ló, que estava lá em Sodoma, viu 2, não viu 3, viu 2. Disse, meus senhores, porque não tinha nenhuma revelação e Deus nunca chamou a Ló. Deus nunca mandou Ló sair de Ur dos Caldeus. Ló sempre foi o atrapalho de Abraão. É o crente nominal, mas vamos lá, vamos seguir um pouquinho aqui. Então você vê que a Bíblia é assim. Você percebe que o Elohim, o anjo que estava com Abraão, na casa de Abraão, naquele corpo teofânico, começou revelando o que estava no coração de Sara. Por que Sara riu? Estando lá na tenda. Ele sabia o que ela estava fazendo. Mas daqui um pouquinho ele cessa e para e diz assim, agora eu não posso esconder o que está no meu coração. A você, Abraão, meu amigo. Talvez você seja o amigo de Deus, que Deus também não está escondendo de você o que ele tem em seu coração nesta hora para esta civilização sodomita. Sabe o que ele disse? Não posso esconder de você. Eu vou destruir Sodoma. Esta é a razão porque os anjos foram para Sodoma. Quando ele soube disto, Abraão entrou em completo desespero, como a minha alma está aqui, desejando ardentemente que as pessoas saiam disto, escapem, porque Deus vai destruir este mundo. Isto não tenho dúvida de dizer a você. Mas acontece que os 2 anjos que foram para Sodoma, enviados, a palavra anjos quer dizer mensageiros. Os mensageiros que vão para o crente nominal, que é o foco, que é a figura falada, que é o tipo, a figura do sistema religioso morno e denominacional dos nossos dias, a mensagem destes anjos não salva os sodomitas, os moradores de Sodoma. Cega. Apenas cega. Preste atenção que os teleevangelistas e os pregadores que vêm hoje, eles não trazem uma mensagem para tirar as pessoas do pecado, para limpar o coração das pessoas e prepararem as pessoas para o que está por acontecer. Eles apenas cegam,
cauteriza a mente e a consciência e eles não podem ver a Bíblia e nem conhecerem a Deus. E se acostumam a esta condição sodomita. Sabe que os anjos tiveram trabalho para tirar Ló, sua mulher e suas filhas. Disse, apressa-te, pegou pela mão e puxou, porque senão não saía. E é assim que as pessoas estão dentro das igrejas hoje. Mesmo alguns que estão lá na figura de Ló, que dizem assim, eu não suporto mais ver nudismo, não suporto mais ver o comércio, não suporto mais ver a hipocrisia da minha igreja. Se Deus mandasse a verdade bate na sua porta. E agora, o que você vai fazer? Você percebe que a mensagem desses pregadores que aparecem na televisão é apenas uma cauterização de consciência e que tudo vai bem e não passam de mensagens para autoestima, para ganhar negócio, para trocar de carro, para trocar de apartamento. Deus vai destruir a terra, não é mandar pregadores para poder trocar apartamento. Tudo isso é cegueira. Mas as pessoas ficam cegas. Por quê? Porque a unção da era de Laodiceia, Apocalipse 3, versos 14 a seguir, é de uma era cega, nua, sabe? E desprovida de nenhum valor espiritual. Dias de Sodoma. Mas cadê o mensageiro que viria precursar o caminho do Senhor antes da sua vinda? Pastor, eu me lembro que o Senhor disse no programa passado para ter cuidado para ninguém nos enganar. Então vamos aqui. Você acredita que você deve ter cuidado para ninguém te enganar? Então preste atenção para o primeiro fato. Vamos aqui. Qual foi a mensagem pregada pelo anjo que precursou a primeira vinda de Cristo, João Batista? Foi arrependimento e batismo. Preste atenção que o evangelho pregado hoje pelos pregadores nem leva as pessoas a arrependimento e nem leva as pessoas ao batismo, porque batismo é sepultamento de quem morreu. Eu quero só te chamar a atenção. Escuta aqui, arrependimento não é porventura assim? Talvez eu esteja enganado. Se tiver, você me ajude. Arrependimento não é se alguém matou, ele se arrependeu e não mata mais. Se alguém roubou, ele se arrepende, pede perdão e não rouba mais. Se alguém transgrediu as escrituras, tanto faz matar ou roubar, ou uma mulher cortar o cabelo, ou andar com as saias curtas, ou um homem cobiçar uma mulher, ou trair sua mulher, tudo isto não é pecado da mesma maneira? Ou Deus classifica pecado de pecadinho e pecadão? Se é pecado, é aquilo que transgredimos a palavra. Então, quando nos arrependemos e propomos deixar aquela vida. Eu pergunto para você, é isto que as pessoas estão fazendo com o evangelho ou eles apenas trocam de igreja e de religião? As roupas que se vestem lá no mundo são as roupas que se vestem dentro da igreja. O corte de cabelo é o mesmo, a pintura é a mesma. Não, deixei agora algumas coisinhas. Eu ia na praia para cobiçar, mas vai à praia para mostrar o corpo para ser cobiçada. E aí, como é que nós vamos ficar? Tínhamos um rock lá, mas era rock mundano, e aqui temos um rock cristão. Isso tudo é uma vergonha. Você não percebe que as pessoas não se arrependeram? Não largaram o futebol, não se arrependeram. Me diga de que as pessoas se arrependeram. Arrependeram de ser católico e agora são batista, ou presbiteriano, ou assembleiano, ou de outra igreja? Isto nunca foi arrependimento. Por isso João disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, qual era a mensagem de João? Seja batizado. Então, pare aí para você ver que Deus enviaria um profeta antes da segunda vinda para não nos apanhar de surpresa. Na misericórdia dele, ele manda um precursor com uma mensagem. E você precisa aprender a distinguir falsos profetas que enganam as pessoas de verdadeiro profeta que leva as pessoas para a Bíblia, para viver as Escrituras, porque essa é a diferença. Um cauteriza, cega, o outro abre o entendimento para que você possa obedecer às Escrituras e ver o momento, o dia e a hora que nós estamos vivendo. Amigo, qual é a maneira? Então não há arrependimento. Tanto faz como tanto fez, engano é engano, inferno é inferno, perdição é perdição, o lugar é o mesmo,
O galardão é o mesmo, é destruição e desaparecer da presença do Senhor. Aí leva as pessoas. Como é que a Igreja Católica batiza? Usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, com um pouquinho de água na cabeça. Muito bem. Será que isto é batismo conforme a Bíblia? E como é que a Igreja Evangélica batiza? Não levando nas águas, batizando, repetindo as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Será que isto é batismo? Tanto faz católico como evangélico. Nenhum disso é batismo. Cadê o nome? O nome. Ei, o nome. Você não entendeu? O nome do Pai. O nome do Filho. O nome que Jesus pediu. Veja como os apóstolos foram obedientes. Agora, você quer ver o que é diabo descarado? É assim, aparece pregador e diz assim, mas eu fico com Jesus ou com os apóstolos? Não, fico com Jesus. Jesus disse para usar o nome e os apóstolos usaram o nome. Então, se você ficar com Jesus, você vai obedecer e vai seguir o padrão dos apóstolos. Não é o padrão da Igreja Católica, nem o padrão da igreja que você foi batizado na Assembleia, na Batista, na Congregacional, na Universal. Isto não é batismo diante da Bíblia. Portanto, começa-se uma mensagem revolucionária com um profeta, que vem dizendo, opa, primeiro arrependimento. Vamos mudar de vida. Depois, vamos sepultar esse passado velho. Aí você sepulta de que maneira? Leia a sua Bíblia. Olha, eu vou dar algumas citações aqui. Atos 2,38. Anotou? Atos 2,38. Atos 8,16. Atos 10, 47, 48. Atos 19,5. Atos 22,16. E agora eu vou te levar para Romanos capítulo 6, que é batismo. Todos os que fomos batizados, ou seja, sepultados, pegamos a nossa vida velha em Jesus Cristo, porque aí está o nome. É o nome que Pedro usou. Arrependei-vos. Olha, precisa de arrepender, viu? Largar o pecado. Cada um de vós seja batizado em nome, olha o nome aí agora, ó. Jesus Cristo é nome, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome, são ofícios, atributos nos quais Deus opera. Mas qual é o nome pedido pelo batismo? O nome que toda a família nos céus e na terra usa, o nome que todos os joelhos se dobrarão, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. É Senhor Jesus Cristo. Então você vê que quando um profeta vem e prega contra a apostasia, contra um evangelho que só cauterizou e cegou a mente das pessoas, o que aconteceu com João? Foi aceito ou rejeitado? Foi chamado de verdadeiro profeta, de voz que clamava no deserto, ou foi chamado de falso? E eu pergunto a você, quem é falso? É aquele que te chama para viver a Bíblia ou aquele que cauteriza a sua consciência e diz que de qualquer maneira você vai para a vida eterna desde que você traga dinheiro para eles? Você que analisa. Você que analise agora em casa, enquanto nós estamos nesta meditação aqui, do momento em que nós estamos vivendo. Então eu volto a dizer, existe uma regra, existe uma ordem, existe um padrão. Se para a primeira vinda de Cristo, que foi para ele morrer, para beneficiar a nós, houve a presença de um profeta que precursou para que o ministério se executasse, preste atenção, Deus não muda seu padrão, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do jeito que foi a primeira vinda, seria a segunda vinda, e aí está profetizado. São Mateus 17:11, em verdade, Elias virá primeiro. Virá é futuro, primeiro, antes de Jesus vir para arrebatar sua igreja, Elias virá primeiro. Quarta manifestação do ministério de Elias. O que ele vai fazer? Restaurar, primeiro, a fé. Trazer de volta aos padrões e aos princípios da igreja primitiva. Isso é a primeira coisa. Então, você tem aqui diante de você uma mensagem profética, que é, se para existir falsos profetas, você nunca imaginou, nunca raciocinou, você reconhecerá a nota de R$100 falsa depois que o Banco Central soltou a verdadeira.
Se nunca houvesse uma nota verdadeira, onde estaria a falsa? Ninguém seria enganado. Mas o engano é porque se tem a verdadeira. Então, se é a hora que nós estamos vivendo, a vinda do Senhor, tem que aparecer a verdade. Mas tem que ter os falsos que Jesus disse, tome cuidado, porque senão você vai ser enganado. E começa assim, crendo em 3 pessoas, que não está na Bíblia. Disse, volto a repetir, quantas vezes for necessário aqui. Não existe tal afirmação na Bíblia. Deus triuno, Deus trino, trindade. 3 deuses em um. Tudo isto é falso. Existe único Deus. E este único Deus, João, Judas, Paulo, Pedro e os apóstolos disseram, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai. Se você crê, é a Bíblia. Se não crê, creia na igreja, creia na tradição e ouça novamente as palavras de Jesus. Não ficará pedra sobre pedra de toda esta religião que você conhece, que não será derribada. Mas acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome. Quer dizer, eu sou pregador em nome de Jesus. Por que eles não te batizam em nome de Jesus? Por que você quer orar em nome de Jesus, quer ser curado em nome de Jesus, quer ser abençoado em nome de Jesus, não quer ser batizado em nome de Jesus, conforme a Bíblia? Tem alguma coisa errada em algum lugar. É uma pena que o meu tempo acabou. Próximo programa nós continuamos sobre este assunto das 3 vindas de Cristo. Vamos orar juntos. Pai, prepara o coração, a alma, a vida das pessoas para este grande momento sublime. E eu sei que as bênçãos do Senhor sempre acompanharão. Curas, libertações, soluções de problemas, salvação, mas sobretudo a alma do povo. Ajuda-nos. No nome de Jesus pedimos a luz da tua mente eterna para que os corações sejam convertidos e se salvem. Assim te pedimos. Amém.